Boa noite. É uma grande satisfação para nós recebermos a todos para a nossa aula inaugural online da Escola de Direito da PUC-RS. Nossa saudação a toda a equipe da escola, aos nossos palestrantes, professores doutores Trícia Navarro e Fred Didier Júnior, a quem agradecemos a gentileza e disponibilidade de estarem aqui hoje para ministrar essa aula inaugural, nos enriquecendo com seu conhecimento e abrilhantando este momento tão significativo para todos nós. Sintam-se muito acolhidos pela PUC-RS. Nossa saudação aos coordenadores da Clínica Predes, Clínica de Prevenção e Desenho de Soluções de Conflitos, cujo lançamento hoje também celebramos, o que faço nas pessoas da professora Fernanda Medeiros, coordenadora executiva, dos professores Fernanda Posebon, Flávio Prats, Eliane Tomé e Marco Jobim, este último também coordenador deste evento. E de maneira muito especial e carinhosa, saúdo também nossos estudantes e alunos PUC-RS, nossa maior e significativa razão de estarmos aqui. Senhoras e senhores, vivemos momentos difíceis e desafiadores. Ao mesmo tempo que somos atingidos por um grande sentimento de tristeza pelas centenas de milhares de vidas ceifadas por essa pandemia e de milhões de pessoas contaminadas, nos sentimos impulsionados a continuar, inclusive em consideração e solidariedade a cada uma dessas vítimas, seus familiares e amigos. Mesmo que fisicamente afastados por necessidade, reforçamos nossa percepção da falta que faz nas nossas relações o contato, o olho no olho, o aperto de mão, o abraço, o beijo, o toque. Muitos falam em um novo normal, em um pós-pandemia, quando na realidade não será uma palavra ou expressão que poderá definir o que vivemos, sentimos e vamos viver após o Covid-19. Até porque todos sabem, esbarramos em conceitos complexos, como normalidade, novo, mais um pós, enfim. E é difícil eleger o que realmente importa em nossas vidas, o que é essencial, o que é supérfluo, como devemos agir e queremos viver daqui para frente, como serão nossas famílias e instituições. É a partir dessas breves palavras que contextualizo as falas de hoje o lançamento da Clínica Predes. Como ocorre nas diversas áreas do conhecimento, o direito como um todo está a exigir mudanças. E, no caso, muito mais do que de caráter puramente legislativo. Até porque temos o artigo 3º do Código de Processo Civil, expressamente afirmando no parágrafo 2º, que o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. E no parágrafo 3º, que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Temos ainda as diretrizes curriculares nacionais para o curso de Direito, que falam em contemplar conteúdos e atividades que atendam formas consensuais de solução de conflitos. Na realidade, precisamos de uma alteração de mentalidade, de cultura dos seus operadores, de modo a produzir efeitos muitíssimo práticos. E para isso, devemos conhecer e incorporar conceitos também importantes, como justiça multiportas, cultura da paz, constelação, mediação, arbitragem, negociação, o que nos leva a redimensionar valores como inteligência emocional, empatia, alteridade, multidisciplinaridade, multiculturalidade, enfim. Falar menos em demanda e litígio, considerar o acordo, a conciliação antes da contenda, colocar-se mais no lugar do outro. Não que será a solução para todas as mazelas jurídicas há tanto tempo entranhadas em nosso sistema. Até porque uma harmonia absoluta somente poderia ser concebida em termos metafísicos, de modo que continuará havendo espaço para os processos, para o litígio,
Mas não é disso que falo, mas sim em uma cultura de paz, de mais harmonia, de um mundo melhor, com menos processos judiciais, um judiciário menos abarrotado, pessoas menos frustradas com resultados das demandas que se eternizam, mais amplamente falando, pessoas menos consumistas, respeitosas com outros seres vivos e mais felizes. Exemplos e iniciativas existem nesse sentido, e destaco apenas duas recentes. A Resolução 697 de 2020 do Supremo Tribunal Federal, que criou o Centro de Mediação e Conciliação para a busca e implementação de soluções consensuais nos feitos em andamento no excelso à corte. Na área criminal, que antes constava como institutos do Juizado Especial Criminal com medidas despenalizadoras, conciliação, transação penal, suspensão constitucional do processo, para crimes de menor potencial ofensivo, conta agora com a Lei 13.964 de 2019, fruto do pacote anticrime, que acrescentou o artigo 28A no Código de Processo Penal para incluir o acordo de não persecução penal, atingindo uma gama de tipos penais suscetíveis ao acordo, com delitos com penas mínimas inferiores a 4 anos, sem violência ou grave ameaça à pessoa, mediante o cumprimento de requisitos vários, como a confissão e a reparação do dano. O desafio é grande, mas necessário. E para não me estender ainda mais, concluo com uma frase do nosso poeta gaúcho, Mário Quintana, para refletirmos sobre nossa postura diante do absoluto, das convicções e das certezas. No começo, eu era só certezas. No meio, eu era só dúvidas. Agora é o final e eu só duvido. Um ótimo evento a todos. Muito obrigado e devolvo a palavra à professora Fernanda Medeiros. Obrigada, professor Fabrício, decano da nossa Escola de Direito. É bastante emocionante, né, a gente poder começar esse semestre mostrando que estamos juntos, né, mesmo que de forma virtual, num momento em que a nossa civilização, eu acho que está tendo que se reinventar, né? A gente fala em enxergar o outro, a gente fala em empatia, a gente fala em solidariedade, e talvez esse seja um momento para que a gente consiga trazer tudo isso para dentro do nosso universo, né? Para conversar sobre isso dentro de um cenário que é onde a gente vive, né? Dentro do nosso espaço aqui, desse cenário jurídico. Eu vou, então, tomar a liberdade aqui de dividir com vocês uma apresentaçãozinha, né? Vou ser o mais breve possível aqui, falando um pouquinho dessa nossa clínica, né? A razão, enfim, dela existir e como ela nasceu, né? Então, a gente começou a pensar sobre isso em razão até de muito do que o nosso decano acabou trazendo aqui, né? Nós temos um país que tem a maior representação de litigância per capita do mundo. Nós temos juízes completamente abarrotados, né? E aí não tem nem como manter a saúde mental dessas pessoas, né? Julgando, né, quase, né, 2.000 ações ano, 8 ações dia, isso não é humano, né? O tratamento dispensado, isso não é razoável, né? Nós temos hoje, segundo os dados do CNJ, aproximadamente 80 milhões de processos aguardando a solução. Isso traz para a gente uma série de reflexões, né? Se de fato a gente precisa, né, trabalhar nesse sentido, se de fato a gente tem que enxergar, né, esse cenário. Então, dentro dessa situação, onde é que a gente se encaixa, né? A PUC, ela sempre foi vanguardista, né? A nossa instituição, a casa, né, a qual a gente pertence, que agora, dia 2 de agosto, até festejei 20 anos, né, como docente, traz sempre essa necessidade da gente construir um saber, estimular a pesquisa, estimular novas técnicas, novas tecnologias, métodos inovadores, né? Então, a gente traz um ambiente propício para isso, buscando uma experiência, né, universitária completa, pensando, né, num protagonismo que a PUC sempre fez, inclusive nesse processo que estamos vivendo dessa PUC 360 graus. A Escola de Direito sempre foi uma escola de vanguarda, né, estimulando os alunos de toda forma, né, a ter uma ampliação no seu olhar ali na hora da formação acadêmica.
A gente tem inúmeros destaques já dentro da nossa escola, o próprio SAJUG, né, um serviço especial de assessoria a direitos humanos para imigrantes e refugiados, o balcão do consumidor, né, iniciação científica, interação entre graduação e pós-graduação, são todos modelos importantes que são feitos pela nossa escola, né? Então, a gente tem adaptação ao novo modelo de ensino, inclusão de novas disciplinas, competição de arbitragem, né, manifestação dos nossos alunos dentro desse sentido, e as especializações que, além, como, por exemplo, a especialização de mediação e constelação que nós temos, já estão, né, destinadas a essa atividade. Então, essas ações inovadoras acabaram criando, né, a clínica. A ideia dessa clínica é de ser, né, inclusiva, agregadora, né, dentro desse espaço. Nós temos aqui a participação, né, dos professores Fernanda Sporleder de Souza Posebon, professor Marco Félix Jobim, que coordena comigo aqui esse evento hoje, a professora Eliane Maria Busnello Tomé, o professor Flávio Cruz Prates. Mas aqui, na verdade, é só, né, uma forma da gente estabelecer, né, uma formalização desse espaço, porque a nossa ideia é que haja, né, a participação de todos os colegas, alunos e professores. O marco que nos levou a pensar sobre isso, o professor Fabrício já destacou, né? Então, a gente tem desde o próprio CPC, a resolução do CNJ, a mudança no MEC, a exigência, né, de inclusão de disciplinas que pensem nesse novo modelo, criação no espaço no Ministério Público, como é o caso do NUCAM, aqui no nosso estado, a mudança, né, no Judiciário, enfim, são espaços em que a gente acabou nos trazendo a ideia de se pensar, né, um novo modelo de projeto, e aí no final do ano nós apresentamos um projeto ao professor Fabrício, a nossa escola, né, a professora Fernanda Posebon, eu e o Jerônimo Roveda, com a ideia de fazer com que essa estrutura, né, estimulasse a cultura da paz e não do litígio. Talvez porque eu atue na área ambiental, o professor Fabrício, a professora Trícia, né, o professor Fred, eu acabe observando que a questão do espaço ambiental é muito mais propícia ao diálogo, a sentar e conversar com o órgão do Ministério Público, com os órgãos, né, ambientais do Executivo, para conseguir a solução, né, dos problemas, do que efetivamente a busca do Judiciário como resposta, né? Então, a gente, através desse protagonismo, nós estamos propondo nessa clínica que a ideia é não atuar unicamente fechado, né, com o aluno do direito, mas fazer uma formação conjunta, trazendo as outras escolas da nossa instituição num trabalho colaborativo, né, porque muitas vezes a solução dos problemas elas podem vir em união, né, trabalhando, né, com outros olhares de outras áreas em conjunto. Tá? Então, é a proposta que a gente fez, né, trabalhando esse desenho, né, de solução, trabalhando essa ideia da justiça multiportas, que nós temos aqui uma autora super competentíssima, destacada, né, nessa área do conhecimento, que é a professora Trícia, para pensar que necessariamente o Poder Judiciário não tem que ser sempre, né, a única resposta, né? Nós temos outras alternativas, e às vezes alternativas que vão deixar as pessoas mais satisfeitas, menos, né, litigantes e com resultado que satisfaça, né, de uma maneira geral a todos. A gente acabou optando na clínica, nesse primeiro momento, trabalhar com alguns dos métodos. Então, a gente trouxe mediação, conciliação, negociação, arbitragem, o dispute board, as constelações, a justiça restaurativa. Né? E nós temos aqui na escola professores que estão ali aptos a conversar conosco. Né? Por enquanto, nesse meio virtual, né, a clínica ela se encontra no Instagram, então a nossa assessoria de comunicação da PUC abriu para nós aqui esse espaço, e no site da nossa escola. Né? Então, aqui estão os dois endereços, né, para que a gente consiga se encontrar. E hoje nós estamos aqui super felizes, né, em razão da colaboração. A gente sabe que em momentos de pandemia as pessoas acham que porque estão em home office ou porque estão com outra forma de atuar, enfim, estão sempre disponíveis, e a gente sabe que isso não é verdade, né? Mesmo, professor Marco, a gente se vira ali para conseguir estar, né, o tempo adequado. Então, eu agradeço muito mesmo, em nome da escola, a participação e a colaboração desses queridos colegas que estão aqui hoje, que o professor Marco, né, fez ali um convite especial, e eles, de pronto, sem nem pestanejar, aceitaram estar conosco aqui nesta noite. Né? Então, nós estamos aqui com a professora Trícia Navarro. Eu já vou aproveitar apresentar os dois professores, e aí depois a gente vai dando continuidade, né, à atividade. Então, a professora Trícia Navarro, ela é pós-doutora em Direito Processual pela USP, doutora em Direito Processual pela UERJ, mestre em Direito Processual pela UFES, juíza de Direito,
professora de graduação, professora de pós-graduação, membro do Comitê Gestor de Conciliação do CNJ, então a gente está discutindo com a fonte aqui mesmo, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Professor Fred Dier Júnior, livre docente pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado na Universidade de Lisboa, doutorado em Direito pela PUC São Paulo, mestrado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, membro da Academia de Letras da Bahia, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, sócio do escritório de Dier Sodré e Rosa Advocacia e Consultoria. Tá? Eu até peço escusas aos nossos dois convidados, mas eu dei uma enxugada no currículo de vocês, que é, de fato, né, bem significativo. Né? Em razão de um compromisso, né, de uma situação que o professor não conseguiu, né, se evitar, desculpe, a gente vai manter a ordem, então, vamos conversando com o professor Fred Dier Júnior e depois com a professora Trícia Navarro. Muito obrigada aos dois, muito obrigada, professor Fabrício, pelo estímulo, pela recepção desse projeto, né, por todo o apoio que nós temos recebido, né, para a realização dessa clínica, que de fato a gente acredita ser, né, uma oportunidade mesmo para trazer situação de empatia, de solidariedade, de alternativas, né, em busca de uma cultura da paz e não mais do litígio, né, na área do direito. Então, muito obrigada, professor Fred Dier. Passo a palavra ao professor Marco, né, se quiser aí já também some o microfone para conversar. Vamos ver aqui se... Professor Fred, está me ouvindo? Peraí. Pronto. Estão me ouvindo? Estamos. Estão me ouvindo? Está falhando. Está um pouco ruim, né? Peraí. Tem as novas tecnologias, né? A gente testou bastante, estava bem errado antes, né? Vamos ver se ele... Libera o microfone, Fred. Peraí, eu estou tentando melhorar aqui a coisa, rapidinho. Rapidinho. Isso aqui é bom também, né, professor, para a gente observar que às vezes acontece isso com a gente em aula, né? Dá tudo certinho antes, a gente testa, funciona tudo super bem, e aí a gente, né, tem um espaço aqui diferente. Agora. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Mais ou menos. Estão me ouvindo? Agora sim. Não tá? Estão me ouvindo? Agora sim, perfeito. Pronto. Eu acho que agora vai. Peraí. E agora? Sim. Valeu. Desculpem aí, mas deu certo. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer estar aqui de volta à PUC do Rio Grande do Sul, uma casa que sempre me recebe muitíssimo bem, a convite das professoras Fernanda e o professor Marco Jobim, meu amigo de longa data. Saudação ao professor Fabrício, decano da faculdade. Minha amiga Trícia, está por aí, a gente vai dividir essa mesa mais uma vez. Já peço desculpas por ter que sair por volta de 8h20, mas eu conseguirei falar tudo o que eu gostaria de dizer sobre esse tema, que é um tema que me agrada bastante, o tema da justiça multiportas me agrada muito, embora eu deva deixar claro que eu não sou um grande especialista no assunto. Também nunca me notabilizei como um grande especialista no tema. Nesse sentido, faz todo sentido eu falar antes de Trícia, que sem dúvida, uma das principais especialistas do Brasil nesse assunto. Coordenou uma coletânea sobre justiça multiportas, que já tem 2 edições, uma coletânea de mais de 1000 páginas,
mais de 1000 páginas sobre justiça multiportas, ela e o professor Hermes Zanetti. É uma processualista que se dedica bastante a esse assunto e é uma processualista muito conhecida, já tendo publicado sua dissertação de mestrado sobre poderes do juiz, sua tese de doutorado sobre ordem pública processual e o seu estudo de pós-doutoramento sobre os negócios processuais, sobre a liberdade no processo. Portanto, percebam que é uma processualista que transita bem por diversos assuntos. Mas esse tema, especificamente, é um tema muito dela e ela sabe disso. Eu já sou mais um curioso, então eu vou dar algumas ideias aqui sobre a minha reflexão, sobretudo da relação do CPC de 2015 com o tema da justiça multiportas. Eu quero estabelecer 2 premissas, para depois entrar no assunto. A primeira premissa é a seguinte. Uma das principais, na verdade não, a principal característica do processo civil brasileiro pós-CPC de 2015, a principal característica é a flexibilidade. Flexibilidade. O processo civil brasileiro pós-CPC de 2015 é um processo flexível e bem flexível. Bem flexível. O que significa isso? Ele é um processo que pode, com alguma facilidade, se amoldar às diversas situações de crise do direito material que eventualmente sejam levadas ao judiciário. Vejam que o Código, por exemplo, ele é recheado de diversas cláusulas gerais. As cláusulas gerais, quer dizer, a cláusula geral é um tipo de dispositivo normativo que confere ao aplicador do direito alguma margem de discricionariedade na atuação, porque a cláusula geral ela traz uma hipótese indeterminada e traz um consequente também indeterminado. Então, é um tipo de enunciado normativo duplamente aberto. Ele é aberto na hipótese, ou seja, você não sabe exatamente quando ele incide, e também é aberto no consequente. Você não sabe exatamente o que acontece quando ele incide. Então, você tem uma dupla abertura, e essa dupla abertura faz com que esses dispositivos sejam dispositivos que permaneçam mais no ordenamento, porque eles têm uma capacidade adaptativa muito grande. E o Código de 2015, ele tem inúmeras cláusulas gerais. Cláusula geral de negociação processual, artigo 190. Cláusula geral de medidas executivas, como o 139, inciso 4, e o 536, parágrafo 1º. Cláusula geral de boa-fé, cláusula geral de cooperação, e cláusula geral de cautela, enfim, e o que não falta é cláusula geral no CPC. A pluralidade de cláusulas gerais já torna o sistema processual brasileiro mais móvel, mais flexível. Não bastasse isso, uma série de regras do código, vão flexibilizando ainda mais o sistema, ainda mais. Percebam que não é por acaso que nesses 5 meses aí de pandemia, ou de paralisação assim do mundo e do Brasil, os processos do Brasil estão andando. As coisas estão funcionando. O judiciário está funcionando, os tribunais estão funcionando. Você tem alguma dificuldade com os processos em papel, mas os processos dos tribunais que são eletrônicos estão funcionando e funcionando a toda a prova. E veja que funcionando com ajustes, né? Ajustes feitos pelo CNJ, ajustes feitos por juízes, caso a caso, com os próprios advogados, que vão ajustando o método de praticar os atos, mas as coisas estão andando. Quando a pandemia começou, fiquei muito preocupado, né? Com o que poderia acontecer, inclusive com a nossa profissão, porque os advogados vivem do que tecem, precisam colocar as coisas precisam andar.
Então, se as coisas não andassem, ia ser uma tragédia. Vem o CNJ, dá aquele freio de arrumação com a resolução suspendendo os prazos, uma resolução importantíssima do ponto de vista prático e uma resolução histórica. Acho que no futuro isso vai ser visto como um momento, uma atuação rápida e decisiva do CNJ. As coisas, a partir de maio, começaram a funcionar com alguma naturalidade. Hoje se despacha com desembargadores. Hoje, de tarde mesmo, despachei com 2 desembargadores de São Paulo, por uma plataforma como essa, foi pelo Teams, sustenta oralmente. Você pode estar em diversos lugares. Teve um dia que eu fiquei em 3 tribunais de estados diferentes sem sair da minha mesa. Então, isso tudo está acontecendo. E há várias razões para isso estar acontecendo. Uma delas é que o Código de 2015 tem infraestrutura normativa para esse tipo de solução. O Código permite prática de atos por meio de videoconferência expressamente, no artigo 236, parágrafo 4º, expressamente. E qualquer ato. Qualquer ato. Então, isso para dar um exemplo. Então, as negociações feitas para os ajustes de formas processuais são os negócios processuais, está lá no 190. Então, as ferramentas que o Código deu vão permitindo essa adaptabilidade do processo brasileiro a uma realidade tão inusitada quanto essa que a gente está vivendo, a realidade da pandemia. E aí você pode imaginar o que isso tem a ver com justiça multiportas. Né? Isso tem a ver com justiça, afinal de contas, a minha aula é sobre justiça multiportas. É que uma das cláusulas gerais do CPC, uma dessas cláusulas gerais várias que tornam as coisas mais maleáveis, mais flexíveis, é a cláusula geral do parágrafo 3º do artigo 3º do CPC. Veja bem, é importante deixar claro a topologia, a topografia da coisa, né? Artigo 3º do CPC. Não é o 57º artigo, é o 3º do CPC. Exatamente o artigo que cuida da jurisdição no caput, está dentro do capítulo das normas fundamentais, portanto, tem um aspecto axiológico importante, e vem o parágrafo 3º e estabelece uma cláusula geral de meios de solução de conflitos, meios consensuais de solução de conflitos, que devem ser promovidos pelo Estado, pelos advogados, pelos sujeitos do processo. Perceba, cria-se o dever de promoção pelo Estado da solução consensual, mas cria-se também uma abertura para os meios de solução de conflitos, sem tipificá-los, sem listá-los. Você cria um dever geral e cria uma abertura para a criação de meios adequados de solução de conflitos até então não imaginados. Você pode pensar nos clássicos, mas pode pensar nos não imaginados também. Então, o código aí dá uma dupla mensagem. Primeira mensagem. Ou, na verdade, há 3 mensagens. Primeira mensagem. O Estado tem o dever de promover a solução consensual dos conflitos, que é uma solução tida como prioritária. O conflito deve prioritariamente ser resolvido por meio consensual. Então, isso já é uma premissa importante do sistema de justiça civil brasileiro. Segunda mensagem. Essa solução consensual pode se dar de qualquer maneira. Quer dizer, a solução consensual pode se dar de variadas formas. É possível construir, modelar, imaginar meios vários de solução do conflito. E a terceira mensagem é: isso é uma norma fundamental do processo civil brasileiro. Isso é uma norma fundamental do processo civil brasileiro. Então, isso é uma mensagem muito importante. E aqui eu faço um registro que esse dispositivo, que era um dispositivo que foi inspirado na resolução 125 do CNJ, que a Fernanda mencionou na exposição dela, que é uma resolução de 2010, inspirou claramente o Código. O Código é um desdobramento dessa resolução, tanto da resolução 125 de 2010, quanto da recomendação 38 de 2011 do CNJ. São 2 atos ali de 2010 e 2011 que inspiraram decisivamente o Código. Sucede que, não sei se você sabe desse histórico, esse dispositivo, esse parágrafo 3º, ele não estaria aí.
Ele não estaria aí. Ele estaria no capítulo da mediação e conciliação, que é um capítulo importante do Código. Um capítulo importante do Código. Esse capítulo da mediação e da conciliação, artigo 166 e em diante, é um capítulo que foi colocado no Código por duas razões. Primeiro, pela Resolução 125 de 2010 do CNJ, e segundo, porque tramitava no Congresso Nacional a lei da mediação. Perceba que a lei da mediação tramitava junto do CPC. E essa lei da mediação era uma lei era um projeto que estava pendente há muitos anos no Congresso Nacional, muitos anos, e não saía. Então, o pessoal que cuidava desse assunto viu no CPC uma oportunidade de aproveitar aquela locomotiva legislativa que era o CPC e colocar mais um vagão. E aí se colocou esse vagão, perceba, porque se a gente pensar classicamente, esse capítulo é um capítulo que não deveria estar no Código de Processo Civil. A gente pensar classicamente. Mas aquilo era um vagão importante e o código era um código da Justiça Civil. Não era um código do processo civil necessariamente. Então, se colocou aquilo, foram feitos alguns ajustes, aperfeiçoamentos durante a tramitação do código, tanto que, percebam, 3 meses depois sai a lei da mediação. Percebam, 3 meses depois. E é uma lei que dialoga muito com o código. Inclusive, há dispositivos que são idênticos. Há outros que não são. Por quê? Porque se mudava no CPC e se esquecia de mudar no projeto de lei respectivo. Então, talvez houvesse uma certa dissintonia. Mas nada muito grave, nada muito grave. Então, a ideia original era colocar esse parágrafo 3º do artigo 3º lá no capítulo da mediação e da conciliação. Só que ele ia ficar perdido no meio do código, né? E ia ficar faltando essa terceira mensagem que eu mencionei, que é a mensagem da importância, a mensagem de ser disso uma norma fundamental, a mensagem de relacionar isso no contexto do estudo da jurisdição, que era o artigo 3º. E aí o professor José Augusto Garcia, defensor público do Rio de Janeiro, professor da UERJ, ele, numa dessas reuniões que nós tivemos lá em Brasília, levantou essa questão. Ele fez, por que a gente não desloca e dá a importância que esse dispositivo merece para mostrar, até simbolicamente, o que esse código espera da Justiça Civil brasileira. E todo mundo se emocionou naquele momento, sabe aquela epifania coletiva que decorre de uma epifania individual? Foi o que aconteceu naquele momento. As pessoas a gente mudou, e isso que, do ponto de vista estritamente dogmático, não fez nenhuma diferença, do ponto de vista simbólico, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A ponto de, eu não sei se vocês conhecem esse texto, eu escrevi um texto, que eu tenho assim, muito orgulho do texto, porque eu acho que foi um texto ousado, que é um texto em que eu defendi que o CPC ele produziria efeitos no período da vacância. Eu falei da eficácia imediata do CPC no período da vacância. Eu tentei desenvolver uma teoria sobre o assunto. Evidentemente, eu não sou irresponsável para dizer que, por exemplo, que os embargos infringentes estariam extintos no período da vacância. Não é isso. É que o que eu defendi é que havia alguns dispositivos do Código que, por a sua função, produziriam efeitos imediatamente. Ora, efeito normativo mesmo, ora, pelo menos o efeito de mudar o entendimento anterior sobre o assunto. Algo do tipo, antigamente se pensava de um jeito, o CPC colocou de outro, e aí isso já seria uma forma de os tribunais irem adaptando ao novo sistema, mudando o entendimento para já entrar no novo sistema. Como aconteceu, aliás, essa minha projeção aconteceu. O STJ fez isso, em tema, por exemplo, de benefício da gratuidade da justiça. Mas é um ponto lá que eu defendi o seguinte: há determinadas normas do Código que são aquilo que a gente pode chamar de legislação simbólica. Legislação simbólica. Que são aquelas normas que simbolizam uma tomada de postura, a adoção de uma política pelo Estado que não faz sentido que elas fiquem na vacácio, porque a opção política já foi tomada. A opção política não ficou na vacácio para ficar 1 ano de vacácio. A opção política já foi tomada. E eu dou como exemplo o parágrafo 3º do artigo 3º. A opção política pela solução prioritária dos conflitos
foi tomada. Não precisava esperar um ano para que ela fosse implementada. Ela já podia ser implementada durante a vacácio. Então, esse tipo de... E é difícil você dizer que isso está errado, né? Quer dizer, o legislativo brasileiro define que a solução dos conflitos de modo consensual é prioritária. Isso só vale daqui a um ano? Vai esperar um ano para começar a promover a solução consensual dos conflitos? Perceba que isso não faz muito sentido. Isso não faz muito sentido. Então, essa introdução é para colocar vocês dentro do que vem a ser a importância que esse dispositivo tem e o seu histórico e o que significa ele dogmaticamente. Ele é uma norma fundamental da justiça civil brasileira que coloca a solução dos conflitos pelo modo consensual como uma solução prioritária. E é uma cláusula geral, na medida em que diz que os meios adequados de solução de conflitos de modo consensual são atípicos. Eles podem ser desenvolvidos, podem ser criados. E é esse dispositivo que é a base para que a gente possa chegar à conclusão de que o sistema brasileiro é um sistema multiportas. O tema dessa aula, que é a justiça multiportas, né? Essa ideia metafórica, né? De que eu posso acessar a justiça, eu posso chegar a uma solução justa de um conflito de várias maneiras, como se eu estivesse num átrio com várias portas, todas elas podendo levar, teoricamente, a uma solução justa, e eu vou me valer da porta que seja mais adequada àquele problema que eu esteja eu queira resolver. É uma imagem muito, muito interessante essa, né, das multi-doors justice, e cuja tradução para o português ficou bonito também, ficou um termo bonito, é bonito de dizer, justiça multiportas. Eu acho uma tradução que ficou massa. Então, quando se diz assim, o sistema brasileiro é um sistema de justiça multiportas, a base é o parágrafo 3º do artigo 3º. E aí, o que a gente pode perceber? A gente pode perceber que, além da mediação e da conciliação, que são técnicas clássicas de solução consensual de conflitos, inclusive positivadas e regradas dentro do CPC e na lei da mediação, nós podemos desenvolver, como nós estamos desenvolvendo, e esse curso é uma prova disso, a constelação familiar, que está se desenvolvendo muito no Brasil como uma técnica, sobretudo para a solução de problemas no âmbito familiar. É uma coisa que daqui na Bahia, por exemplo, é algo que se vem praticando bastante. A justiça restaurativa, algo, inclusive, que também se pensa muito no âmbito do direito penal. Nós temos aqui na UFBA, uma colega minha de programa de pós-graduação, Selma Santana, escreveu a tese de doutorado dela sobre justiça restaurativa, e é a linha de pesquisa dela aqui na Federal da Bahia, e essa tese dela tem uns 12, 13 anos. Então já é uma coisa que se vem estudando já há bastante tempo. A negociação direta, né? Vejam que a negociação direta feita entre os litigantes, muitas vezes acompanhados por advogados, perceba como isso está se aperfeiçoando no Brasil, a tal ponto de, contar um caso, existe um cliente muito importante meu, um litigante habitual, que quando surge uma proposta de acordo, num caso em que eu atuo, por exemplo, eu sou advogado forense dele, eu não posso saber. Perceba, eu não posso saber. Por regra de compliance, eu não posso acompanhar isso. Quem tem que acompanhar uma outra equipe de advogados para que a minha atuação no foro não fique comprometida. Porque há a chance de acordo e eu, portanto, arrefeça de alguma maneira. Ou eu passe a me interessar mais pelo acordo do que pelo caso. Então, é uma questão ética. É algo que, por exemplo, eu nunca tinha percebido, eu nunca tinha me tocado que poderia acontecer. Mas que quando me falaram sobre isso, eu fiz, faz todo sentido. Faz todo sentido. É interessante como você está tão envolvido num litígio que quando vem para fazer um acordo, você está poluído, sua mente está poluída para o acordo. Uma outra equipe entrar para fazer o acordo é mais interessante. E isso já é desenvolvimento dos estudos sobre negociação direta, que interferem diretamente na prática. As ODRs, né? As ODRs no Brasil explodiram nos últimos 2 anos.
Já havia a ODR conhecidíssima, consumidor.gov.br, as Online Dispute Resolutions, que é a plataforma governamental do Ministério da Justiça, consumidor.gov.br, é uma plataforma já antiga, mas que nos últimos 2 anos pegou uma pressão, pegou uma força incrível como forma de solução de conflito, com percentuais altíssimos de solução, né? De resolutividade, percentuais altíssimos. E fazendo com que, inclusive, juízes, percebam bem que coisa interessante, para a minha geração de processualistas isso é marcante, fazendo com que alguns juízes ressignifiquem o direito de acesso à justiça. Que para a minha geração de processualistas isso era sagrado. Você não poderia condicionar o ingresso ao judiciário a uma tentativa de solução consensual. Isso, para a minha geração, quando eu comecei a estudar processo, isso era sagrado. Sagrado. O tempo foi fazendo com que as coisas deixassem esse dogma perdesse um pouco do sentido. Leis foram sendo criadas exigindo o esgotamento da solução consensual, como acontece com a lei da retificação de notícia em veículo de comunicação social, como fez o Supremo em tema relacionado ao acidente do trabalho, benefício previdenciário, você tem que primeiro esgotar a tentativa no âmbito do INSS para depois do judiciário, como fez o STJ em relação à exibição de documentos contra banco, dizendo que você primeiro tem que tentar que o banco exiba o documento, se não exibir, você vai ao judiciário. Quer dizer, o sentido do acesso à justiça foi sendo alterado a partir do momento que as soluções consensuais foram se desenvolvendo. E agora você vê juízes exigindo, em caso de consumo, que o sujeito demonstre que tentou o acordo via consumidor.gov.br para só depois ir a juízo. É uma plataforma gratuita, uma plataforma do poder público. É preciso que ele diga por que ele não fez isso. Qual é a razão de ter ido para o judiciário sem tentar, pelo menos, se valer dessa plataforma, que é uma plataforma com alto grau de resolutividade. Vem as dispute boards, que Fernanda mencionou, também está dentro da atuação de vocês, que é uma forma de solução de conflito consensual, essa criação desses comitês, né? Esses comitês de resolução de disputas, sobretudo em obras de infraestrutura, em contratos de execução continuada, né? Um contrato de execução duradoura, que exige a solução de microconflitos que vão surgindo ao longo da execução desse contrato, e a criação desse comitê de disputas para resolver esses microconflitos de forma muito ágil, muito rápida, é algo que existe hoje, é totalmente consagrado, né? Não é uma forma de solução de conflito pop ou vulgarizada, mas é muito importante em contratos de execução duradoura, execução continuada e, sobretudo, em contratos de infraestrutura. Também é mencionar uma forma de solução de conflito que não é muito famosa, mas é muito útil, que é a avaliação imparcial de terceiro. Avaliação imparcial de terceiro. Eu mesmo já fui procurado 2 vezes para atuar como um avaliador imparcial, que é uma figura interessantíssima, né? Porque o avaliador imparcial é um terceiro que é contratado para dar a sua visão jurídica, isenta, como se juiz fosse. Ele não é árbitro, ele não vai decidir o conflito, mas os conflitantes procuram o terceiro para dizer o seguinte: olha, se você fosse juiz, nós dois queremos saber a sua opinião se você fosse juiz. É como se você contratasse, os 2 litigantes contratassem o mesmo parecerista. Só que o parecerista não fica vinculado à tese. Ele vai dizer o que ele acha que ele faria com se fosse juiz. Eu já fui procurado para isso. Percebe? Isso não é arbitragem, isso não é mediação, isso não é conciliação. Isso é uma outra coisa. Inclusive, quando eu fui procurado, a gente estabeleceu um método para isso. Veja que coisa interessante. Cada um teria a mesma quantidade de horas para me expor o problema. Então, me exporia um problema com a participação do outro. Cada um vai expor. Portanto, eu ouviria as 2 partes da mesma maneira, examinaria os documentos. Se eles quisessem até produzir perícia, eles produziriam uma perícia, pagariam uma perícia para eu poder examinar. E eu daria a minha versão, o meu julgamento, né? O meu julgamento. O que eles vão fazer com esse meu julgamento? Vão decidir se vão fazer acordo, se não vão fazer acordo, se vão apostar no judiciário.
Então, é um instrumento muito interessante também, muito interessante para alguns conflitos, sobretudo conflitos em que os litigantes têm diálogo mais aberto, são litigantes profissionais, não tem muito sentimento envolvido, é só planilha, é só dinheiro, os caras estão ali só para saber o que é melhor para eles, sem nenhum tipo de sentimento, não tem paixão nenhuma envolvida, não tem paixão nenhuma envolvida. É um tema que vale a pena. Recentemente, refletindo sobre esse assunto, a partir de uma provocação de Heitor Sica, que está estudando muito isso, ele colocou, uma forma que a gente não pode negar de justiça multiportas é a execução extrajudicial. As técnicas de execução extrajudicial que se aprimoram e se aperfeiçoam a cada dia, sobretudo as técnicas de autotutela, que os smart contracts já vêm, quer dizer, já carregam. A gente não pode pensar hoje em justiça civil ignorando os smart contracts, em que você já é executado eletronicamente, sem citação. Se eu peço um Uber e cancelo, é R$5, limitado no meu cartão. Então, o contrato já é executado, já é cobrado e acabou. Então, a gente não pode ignorar esse tipo de forma de solução de conflito. É uma forma que está se desenvolvendo. Então, a execução extrajudicial e o desenvolvimento da autotutela, digamos assim, o ressurgimento da reflexão sobre a autotutela, quer dizer, a percepção de que a autotutela não é essa coisa tão bárbara, necessariamente, é muito interessante. E eu acho que nasce nesse contexto, Jobim. Nesse contexto, a gente está vivendo aqui de justiça multiportas. Não é por acaso que Sica, lá na USP, redesignou o seu grupo de pesquisa, ele resetou o grupo de pesquisa, chamando de Observatório da Execução Extrajudicial e da Autotutela no Brasil. Um dos mais importantes processualistas brasileiros reseta o seu grupo de pesquisa para se dedicar a estudar a execução extrajudicial e a autotutela. Ou seja, é um processualista que está estudando o não processo, né? Quer dizer, o não processo jurisdicional, mas está estudando a solução de conflitos, que no fim das contas é o que a gente vai se transformar, né? Um outro ponto que é muito importante, tem tudo a ver com esse curso, são os negócios processuais, que também aparecem como forma de justiça multiportas, na medida em que os negócios processuais eles servem para você desenhar o design, né? Como vocês aqui estão trabalhando. É o design das disputas. Você desenhar o modo de solução dos conflitos. Se você desenha as regras de solução de conflitos, você está fazendo um negócio processual. Então, os negócios processuais como instrumentos de design de solução de conflitos é também totalmente dentro dessa justiça multiportas. Não é por acaso que vocês colocaram o design dentro do nome, do próprio nome. Não é por acaso. Não é por acaso. E aí vem o CPC no artigo 190 e contribui para isso. Quer dizer, é mais uma infraestrutura normativa dada pelo CPC para o desenvolvimento da justiça multiportas no Brasil. E para terminar, está dando meu horário aqui, para terminar o seguinte. Veja que eu dei alguns exemplos. Esses exemplos são meros exemplos, né? Evidentemente. São exemplos muito importantes, mas não são meros exemplos. O que é mais interessante disso tudo é que esses exemplos podem ser combinados. Você pode fazer um Lego, brincar de Lego, e combinar. E a ferramenta dos negócios processuais permite isso. Você pode, por negócio processual, criar técnicas de autotutela, criar técnicas de mediação, técnicas de avaliação imparcial de terceiro. Você pode fazer uma grande mixórdia com essas técnicas, um grande sincretismo das técnicas. Isso que é sensacional. Essa mistura de técnicas, ou pelo menos a possibilidade da mistura de técnicas, você não precisa necessariamente misturar, mas o fato de você poder misturar as técnicas, se valendo sobretudo do negócio processual, torna tudo ainda mais interessante. Nesse caso que eu mencionei, que eu fui contratado para ser avaliador de imparcial, eu disse isso, eu fiz, olha, vocês podem construir o modelo que vocês quiserem. Vocês podem construir um modelo até que eu seja primeiro um mediador e depois vire um avaliador imparcial, se vocês acharem que eu posso ser exercer a mesma figura. O modelo, as regras do jogo, quem constrói são vocês.
Então, essa combinação é que também é muito interessante. Então, com isso, eu espero ter ajudado e pavimentado para minha amiga Trícia desenvolver as suas ideias, que são sempre muito mais profundas e com muito mais conhecimento do assunto do que eu. Então, fica aí o meu, digamos assim, a banda de apresentação. Eu sou a banda... Como é que é o nome da banda de apresentação? A banda que faz a... Esqueci Banda de abertura? A banda de abertura. Fica aí a minha aula como uma banda de abertura. Vamos agora para o headline, né? Para o headline. Professor Fred, muito obrigada. Foi excelente mesmo lhe escutar. Essa criação dessa clínica para nós, né, de pensarmos aqui uma outra metodologia de ensino ao lado dos alunos, com esse olhar, né? Com um olhar que hoje a gente não tem as coisas todas sedimentadas, que o nosso CPC está ali fazendo previsão de, né, soluções que às vezes não estão nem postas ainda, e que nada impede também que a gente consiga combinar as coisas, desde que a intenção, né, seja ler tudo dentro, né, do estabelecido do nosso ordenamento, mas para chegar a resultados que talvez sejam mais rápidos e mais tranquilos. Eu acho que no fundo é isso que a gente acaba procurando mesmo, né? Mas muito obrigada mesmo. Estamos aqui alinhados, né, com essa nossa proposta. Muito obrigada pela sua participação. Nem pensar em considerar essa sua aula, né, uma banda de abertura, né? Nós temos, na verdade, aqui 2 grandes shows hoje, né? Professora Trícia, né? Já aproveito e lhe passo a palavra para que a senhora já dê continuidade aqui ao nosso show, né, com relação ao processo. Bom, muito boa noite a todos. Vocês me ouvem bem? Muito boa noite a todos. Eu quero inicialmente cumprimentar a todos os presentes, na pessoa do professor Fabrício Pozzebon, que fez uma abertura lindíssima. Fiquei emocionada com as suas palavras. Eu achei sensacional a sua abertura. Quero cumprimentar o meu querido amigo Marco Jobim, que mais uma vez me honra com esse convite de participar de eventos aqui da PUC. Cumprimentar a professora Fernanda, o professor Luiz Alberto, que eu vi por aí, e todos os demais presentes. Quero dizer que é uma satisfação estar aqui participando desse duplo evento, né, que é a aula inaugural do 2º semestre, e também desse projeto incrível que é a da Clínica PREDS, que é a de prevenção e solução adequada de conflitos, porque eu, particularmente, sou uma entusiasta desses projetos inovadores especialmente dentro dos ambientes acadêmicos, né? Então, eu quero dizer que é uma grande satisfação estar aqui. Não me sobrou quase nada para falar depois do professor Fred, estou arrasada, porque o professor Fred diz que não é especialista no assunto, mas chega aqui e falou minha palestra toda, entendeu? Sobrou nada para mim. Mas eu vou tentar contextualizar com os senhores, tentando pegar alguns ganchos que, enfim, de uma abordagem talvez um pouco diferente, mas todas convergentes. Assim, tudo que o professor Fred falou é muito dentro exatamente de como eu vejo esse assunto da justiça multiportas. Mas para a gente contextualizar, a gente tem que lembrar o seguinte, que aqui no Brasil a gente viveu uma necessidade inicialmente muito grande de acesso à justiça, né? E isso foi contemplado pelos legisladores, enfim, pelo nosso sistema de justiça, ampliando todas as formas de acesso, de ingresso ao poder judiciário. Só que daí nós tivemos um problema, que o nosso acesso foi tão grande, com justiça gratuita, com todos os mecanismos, todas as técnicas de ingresso ao poder judiciário, que nós adoecemos a justiça. Hoje a nossa justiça precisa de tratamento, porque realmente a gente criou um demandismo muito exagerado no Brasil. E como nós conversávamos antes de iniciar, nós temos hoje ações enormes que, por exemplo, da tragédia de Mariana, enfim, questões super complexas, até questões envolvendo uma coxinha que não estava tão boa, até questões envolvendo o pet que o pelo foi cortado mais curto do que devia. Então, nós temos hoje todos os tipos de demanda dentro do Poder Judiciário.
e isso adoeceu o nosso sistema de justiça. E daí que o legislador e o doutrinador precisou tentar identificar esses obstáculos de acesso à justiça e tentar propor algumas técnicas de resolução, técnicas não só processuais, como outras formas de resolução de conflitos. E é nesse contexto que chegam os métodos adequados de resolução de conflitos, que todos eles que o professor Fred, né, muito bem estava aqui, muito bem falou para a gente de todas as ferramentas que nós temos hoje no nosso sistema de justiça. Mas o fato que a gente tem que compreender, principalmente para quem é do processo, é que houve uma transformação no nosso conceito de jurisdição. Antes, nós tínhamos um conceito de jurisdição que era muito delimitado à jurisdição estatal, a ter a solução do conflito pelo Poder Judiciário. E hoje, quando a gente fala de jurisdição, a gente tem que incluir a jurisdição estatal, mas também a jurisdição arbitral e a jurisdição conciliativa. E com isso, nós formamos um microsistema de métodos adequados de resolução de conflitos. E nesse contexto, também incluem as novas tecnologias, né, que hoje vêm para agregar a essas diversas portas que a gente tem de solução de controvérsias. Mas mais do que tudo, e talvez mais importante do que todas essas ferramentas, a gente tem que perceber também uma mudança de paradigma em relação ao tratamento do conflito. Porque nós tivemos a nossa ciência processual, principalmente, o nosso ordenamento, ele passou muitos anos se preocupando com a técnica, muitos anos se preocupando com o processo, com questões absolutamente formais a ponto de chegar num grau absurdo de formalismo. E hoje nós estamos vendo uma preocupação muito grande com o conflito, como tratar o conflito, quais são as particularidades daquele problema que a parte está passando, que é muito o que o professor Fabrício falou, é essa humanização do olhar para o conflito e também para a sua solução. E aí, nós tivemos, com isso, um incremento muito grande por meio de diversas alterações legislativas, alterações essas que não acabaram ainda, elas se encontram em franco desenvolvimento, da consensualidade no Brasil. Então, hoje a gente pode dizer que a gente tem arraigado no nosso sistema um princípio da consensualidade que perpassa todas as matérias, tanto direito civil, direito penal, direito administrativo, direito tributário, improbidade administrativa. Como o professor Fred, nós hoje podemos encontrar consensualidade em ambientes onde o interesse público sempre foi muito presente e continua sendo presente. Mas aquele dogma da inviabilidade de consenso num ambiente envolvendo interesse público, ele caiu por terra. E hoje, num ambiente até mesmo no penal, né, onde nós temos o bem jurídico maior tutelado, que é a liberdade, nós podemos eventualmente ter um consenso como a delação premiada, né, a colaboração premiada, a transação penal nos juizados especiais. E esse princípio da consensualidade, ele traz inúmeros benefícios, né? Primeiro, quais são as suas características? Maior diálogo entre as partes, cooperação, soluções mais adequadas. Ele se aplica à esfera pública, mas também à esfera privada e também à esfera pública. E ele proporciona a flexibilização do procedimento. Então, essas são as características mais importantes do princípio da consensualidade. E aí o professor Fred fala com muita propriedade do artigo 3º do CPC, e eu concordo que o artigo 3º ele é fundamental para que houvesse uma mudança, acima de tudo, de ideologia no nosso sistema, né, no nosso sistema processual. Mas eu quero lembrar que muito antes disso, desde a Constituição de 88, nós já tínhamos no próprio preâmbulo da nossa Carta Maior a ideia de solução pacífica das controvérsias. No preâmbulo diz que a sociedade, ela deve, em resumo, ela deve estar comprometida com a ordem interna internacional e com a solução pacífica das controvérsias. Ou seja, isso é uma premissa do nosso ordenamento jurídico. E aí, depois disso, nós tivemos os juizados especiais, né, que foi uma importante política pública
porque foi por meio dos juizados especiais que nós tivemos a justiça efetivamente aberta para a sociedade, porque a sociedade antes tinha muita dificuldade, né, por questões financeiras, por questões de complexidade, enfim, de acesso ao Poder Judiciário, e aí os juizados especiais, em 95, permitiram que as partes tivessem o ingresso ao Poder Judiciário, e nos juizados foi estabelecido, foi previsto, a audiência obrigatória de conciliação no início do procedimento, que foi uma audiência que permitiu também que a sociedade tivesse um primeiro acesso a uma possibilidade de conciliação. Aí os senhores vão falar, poxa, mas por que essa política não deu certo por meio dos juizados? Porque, na época, embora tenha sido pensado com muita propriedade a ideia da audiência obrigatória, não foi pensada numa política de capacitação dos facilitadores. Então, o que isso gerou? Gerou que as pessoas iam aos juizados, e até hoje acontece isso, elas são recebidas por pessoas despreparadas, por pessoas que não têm qualificação não, no sentido de capacitação específica para fazer o acolhimento e para tentar uma autocomposição de forma adequada, porque não adianta ter só o método adequado, a forma do facilitador também tem que ser adequada. E aí, é por isso que hoje os juizados não teve a credibilidade muito forte na nossa sociedade, porque muitas pessoas saem de lá com a sensação de tempo perdido, sensação de que eu fui e nem entendi direito o que aconteceu, só me mandaram para uma outra audiência ou para esperar o resultado e pronto. Então, essa falta de cuidado com o jurisdicionado fez com que comprometesse um pouco essa política pelos juizados. E aí, o ato normativo mais importante, que eu reputo até hoje mais importante no nosso ordenamento jurídico, foi de fato a Resolução 125 de 2010. Por quê? Porque ela trouxe para o Poder Judiciário a responsabilidade de difundir uma política pública que, por meio dos outros poderes, não estava sendo possível. Nós tivemos, em 2009, o segundo pacto republicano, que ele previa fortalecer a conciliação e a mediação. Só que, na verdade, na prática, nós não tivemos os outros poderes atuando de forma concreta. E aí a Resolução 125 chamou para o Poder Judiciário essa responsabilidade. O que foi muito difícil, porque para os tribunais, eles já têm essa grande incumbência, né, de julgar esse mundo de processo, eles tiveram que absorver e tiveram que promover uma estrutura nova, uma capacitação nova e um serviço novo. Né? Hoje o judiciário é muito visto não pelo local, mas pelo seu serviço, pelos serviços que são prestados. E aí ele precisou se adequar a essa nova realidade. Na sequência, na verdade, como o professor Fred falou, foi tudo muito junto. Nós tivemos no Congresso tramitando ao mesmo tempo a reforma do Código de Processo Civil, a lei de mediação, e eu tive a honra de participar do projeto de lei da lei de mediação. O primeiro projeto foi em 2011, que tentou contemplar a política do CNJ. Nós tivemos a alteração da lei de mediação. Depois nós tivemos, isso tudo influenciou o Código de Processo Civil, né? Tudo que tem hoje no Código de Processo Civil é, na verdade, uma compilação da Resolução 125 e também da lei de mediação. Posterior a isso, que é muito importante para essa política, foi a alteração do Código de Ética dos Advogados, porque ele trouxe, para se atualizar, ele trouxe o dever para o advogado de promover as soluções consensuais, de tentar as formas adequadas de resolução de conflitos. Então, isso também foi muito importante para a política, porque essa política sem os advogados, ela não funciona. Então, isso fez toda a diferença. E aí nós criamos esse microsistema de métodos adequados de resolução de conflitos, que, como eu disse, ele ainda está em construção. Hoje nós não temos nenhuma lei importante no Congresso que não aborde, de alguma forma, a ideia de consensualidade ou a ideia de métodos adequados de resolução de conflitos. Então, praticamente todas, recuperação judicial, todas, elas tratam da conciliação, tratam da mediação, tratam da negociação, tratam da arbitragem. E aí, para quem não tem muita familiaridade com esses métodos, né, só para falar um pouquinho de cada um deles, os principais, né, o professor Fred falou de vários importantes, mas os principais são
é a arbitragem, que é considerada uma justiça privada, ou seja, as partes escolhem uma terceira pessoa que vai impor uma decisão para aquele conflito, né? Mas só que isso é fora do Poder Judiciário. Nós temos a Justiça Estatal, que já é conhecida de todos, né? É um juiz dentro do Estado impondo uma solução aos conflitos. Nós temos a negociação, que é quando as partes diretamente tentam chegar a um consenso, e a gente pode ver que na pandemia a negociação cresceu muito, né? Nós não tínhamos um comportamento dos profissionais do direito muito voltados à negociação, e eles foram, na verdade, obrigados enfim, a fazer o uso dessa ferramenta para que as soluções pudessem ser tomadas e conseguidas de forma rápida, né? Os aluguéis precisavam ser abaixados de forma rápida, enfim, todos os contratos foram reformulados de forma rápida, muitos via negociação direta. E tem a conciliação e a mediação, que existe muita dúvida qual é a diferença entre uma e outra. Na negociação na conciliação e na mediação, nós temos uma terceira pessoa que ajuda no diálogo entre duas partes. Mas a diferença principal é o seguinte: na conciliação, as partes, o conflito ele não é muito complexo, as partes elas não têm nenhum relacionamento, então aquela solução ela pode ser buscada de forma muito mais objetiva, muito mais rápida, muito mais direta. Na mediação, não. Na mediação, o facilitador ele precisa ter técnicas, por quê? Técnicas mais específicas de conseguir o diálogo entre as partes, porque ele vai trabalhar o pano de fundo daquele conflito. Ele vai fazer com que as partes, a mediação ela tem dois objetivos, não só conseguir atingir um consenso eventualmente, mas também fazer com que as partes, com ou sem o consenso, elas restabeleçam o diálogo, para que elas possam manter o seu relacionamento. Então, essa é uma função primordial da mediação. E aí nós temos, como os senhores podem ver, diversos ambientes de resolução de conflitos. Nós temos o judicial, nós temos o extrajudicial, que é no plano privado, nós temos o âmbito da administração pública, que hoje está muito forte em soluções adequadas de resolução de conflitos, e também nós temos as plataformas online, que a gente tem que incluir dentro desse microsistema. E o interessante é que dentro dessas plataformas online, nós temos diversas ferramentas, outras microportas de resolução de conflitos. Então, isso também faz com que o sistema tenha várias possibilidades, ofereça ao jurisdicionado várias possibilidades. E é isso que a gente denomina, é isso que a gente conclui, falando que é a justiça multiportas, que é essa ressignificação do acesso à justiça que disponibiliza ao jurisdicionado diversas ferramentas adequadas de tratamento do seu conflito. E aí, qual é o maior desafio atualmente? É fazer com que todas essas portas funcionem adequadamente. Porque não adianta só o judiciário tentar, não adianta só o privado tentar. Nós precisamos de que todas trabalhem de forma harmoniosa para que elas possam trazer a eficiência necessária para o sistema de justiça como um todo. E aí, dentro do CPC, o professor Fred, né, já falou exaustivamente do artigo 3º, então eu nem vou falar mais sobre ele, mas além o que eu quero chamar a atenção é que, além do artigo 3º, né, que trata na norma fundamental de todo esse dever das partes, dever do Estado, de priorizar a solução consensual, e traz também a previsão da arbitragem, que foi muito importante. E aí muitas pessoas perguntaram, mas por que o CPC falou da arbitragem? A gente já não tem a lei de arbitragem? Por que foi necessário um parágrafo falando que era permitido o uso da arbitragem? A gente já tem uma lei que fala sobre isso. Mas a ideia foi justamente reforçar a compatibilidade desses métodos. Então, da mesma forma que não era necessário o CPC tratar de vários princípios que estão na Constituição, também não era necessário, em tese, falar da arbitragem. Mas esse reforço
foi muito importante para que as pessoas entendessem que é um sistema só, nós trabalhamos com um sistema só. Mas, para além da autocomposição material, que é em relação ao conflito, a gente tem também o que eu chamo de autocomposição processual, que é a possibilidade de as partes realizarem convenções processuais do procedimento. Então, se a gente está, às vezes, numa audiência de conciliação e a gente não tem a possibilidade de alcançar a autocomposição em relação ao direito material, as partes podem aproveitar aquele ato para tentar uma autocomposição em relação ao processo. E eu tenho visto isso muito na prática, que os advogados, eu marco a audiência de 334, eles vão para a audiência, às vezes eles não chegam numa autocomposição em relação ao direito em si, mas eles aproveitam aquele ato para pedir suspensão do processo, para pensar melhor sobre a proposta. Eles fazem calendário processual nessa audiência. Então, esses atos também são importantes para que as partes tenham um diálogo não só sobre o direito material, mas também sobre o direito processual. E eu tive uma experiência muito importante, muito interessante sobre essa audiência do 334. Eu não sei como está aí no Sul, eu não sei quando no Rio Grande do Sul essa audiência se desenvolveu ou não, mas o fato é que aqui eu sou titular da primeira Vara Civil de Vitória, e eu, em todas as audiências, eu em todos os processos, quando eles ingressam, após um juízo de admissibilidade da inicial, eu marco essa audiência. Porque o que o legislador fez? Ele inverteu a ordem do CPC de 73. Antes, a gente só tinha uma possibilidade de diálogo lá no meio do procedimento. A gente tinha inicial, contestação, réplica, e só depois de 2, 3 anos que a gente tinha a possibilidade de um diálogo, de uma conciliação, isso de forma facultativa. E aí o legislador trouxe isso para o início do procedimento para tentar esse diálogo. E eu tive inúmeras vantagens, eu vi inúmeras vantagens quantitativas e qualitativas dessa audiência. Eu fiz uma pesquisa empírica sobre isso. Se alguém tiver interesse nos resultados, ela foi publicada na revista de processo, acho que de dezembro de 2019. Então, quem tiver interesse e curiosidade, está nesse artigo. E hoje, qual é o grande, quando a gente fala quando a gente fala de processo civil, quando a gente fala de justiça multiportas e processo civil, o grande desafio nós devemos repensar hoje o acesso à justiça. O nosso acesso à justiça hoje, que está adoecendo a nossa justiça, ele não deve hoje ser repensado? Será que, como o professor Fred falou, nós já não teríamos de criar algumas condições de procedibilidade da demanda para evitar que o judiciário, para fazer com que as partes, para que houvesse uma mudança de cultura, para que as partes tentassem uma autocomposição antes de ingressar no Poder Judiciário? Então, esse é hoje um questionamento muito forte na doutrina, especialmente na doutrina processual. E aí estão pipocando decisões hoje nesse sentido. As partes entram com uma relação de consumo e aí o juiz determina a intimação da parte para que ela tente, por exemplo, passar por uma tentativa de conciliação prévia ou pelo consumidor.gov ou por outra tentativa, sob pena de extinção do processo por falta de interesse de agir. Isso tem acontecido com muita frequência no Brasil. O que vai acontecer? Embora isso hoje seja considerado um absurdo, né? Ainda seja considerado um retrocesso em relação ao acesso à justiça, eu acredito que essa discussão precisa ser um pouco mais amadurecida, porque talvez em alguns casos, como por exemplo nos casos de consumo, isso realmente faça sentido. Se hoje nós temos uma plataforma que é do governo, que é pública, que é confiável, que o índice de resolução é de mais de 80% em 7 dias, por que a gente vai atropelar uma etapa importante e resolutiva como essa para ingressar primeiro no Poder Judiciário? Então, essa é uma grande discussão hoje, especialmente diante do que nós temos, principalmente em relação às online dispute resolutions. Hoje no Brasil,
nós temos inúmeras startups específicas de resolução de conflitos, nós temos inúmeras plataformas que incluem dentro da sua atividade a resolução dos seus conflitos na própria plataforma. O grande expoente disso no mundo é o eBay. O maior exemplo de plataforma hoje de resolução de conflitos é a plataforma do eBay, que foi um modelo para o mundo inteiro. E hoje, se você tem um problema se você faz alguma negociação, né, algum contrato, compra alguma coisa pelo eBay e você não consegue uma solução, lá você tem a etapa de informação, depois você tem a etapa de negociação direta, depois você passa por uma negociação, depois você passa por uma arbitragem, até você chegar a uma solução. Ou seja, essas empresas, elas descobriram o quanto é importante a satisfação do consumidor, que o consumidor consiga resolver os seus problemas dentro da própria plataforma. Isso, obviamente, não é gratuito. Isso reverte em marketing, em credibilidade da empresa. E aí, para finalizar, eu queria falar um pouco da clínica Predis, porque eu tive a curiosidade de ler do que se trata, os objetivos, e enfim. E eu fiquei muito encantada, porque ela está muito contemporânea, os seus objetivos são muito contemporâneos, e eu tenho acompanhado alguns projetos no Brasil sobre isso, e eu achei a clínica muito completa em relação às soluções. E aí eu destaco os pontos positivos. Primeiro, trabalhar com prevenção. Isso a gente não tem quase no Brasil. Nem mesmo nas plataformas, a gente não tem prevenção no Brasil. E a clínica, ela traz esse objetivo, essa meta, essa iniciativa. A adequação do conflito, ou seja, dar a solução do conflito à exata medida, o exato tratamento que ele merece. Segundo, trabalha com pesquisa e educação. Isso é fundamental hoje, principalmente para que os alunos conheçam esse novo modelo de resolução de conflitos. Traz uma nova cultura. Provavelmente os alunos que saírem da PUC vão sair com uma mentalidade muito diferente, vão entrar no mercado de trabalho com uma perspectiva muito melhor e muito mais antenados com que eles vão se deparar hoje em termos de profissão. A capacitação do profissional do futuro. Isso é no mínimo lindo. Isso é maravilhoso. Vocês estão trabalhando com a capacitação do profissional do futuro. Então, por todas essas qualidades, eu quero dizer que os senhores estão de parabéns e dizer que eu tenho muito orgulho, muita honra de estar participando aqui desse evento duplo e dizer que quais são os nossos desafios agora, de todos nós, inclusive da clínica. Incrementar a conciliação e mediação, priorizar solução consensual, investir na desjudicialização, incentivar o uso de plataformas online. E aí talvez seja interessante a clínica oferecer isso para que os alunos possam oferecer para os seus clientes, ou para que ensinem para os jurisdicionados usar essas plataformas, que nós temos várias no Brasil, investir em tecnologia e modificar o ensino jurídico, que é o que vocês realmente estão fazendo. Então, eu agradeço mais uma vez o convite e dizer que é uma honra estar aqui com os senhores. Obrigada. Está me ouvindo? Sim. Ok. Então, muito boa noite a todos e a todas. Inicialmente, Trícia, que palestra linda. Que palestra linda, porque tanto tu quanto o Fred estudaram a clínica, né? A gente não esperava tanto assim de vocês. Vocês foram lá dentro dos documentos da clínica Predis e trouxeram isso ao público. Né? A professora Fernanda já tinha anunciado, né, no início da fala algo, né, rapidamente sobre ela, mas vocês dois fizeram esse trabalho de estudar a clínica e trazer aos nossos estudantes, aos nossos professores, um pouquinho dela. Então, muito obrigado. O professor Fred não está mais aqui, mas fica o agradecimento aqui da Escola de Direito da PUC, da Universidade, a essa homenagem tão linda que vocês dois prestaram à nossa Escola de Direito. Tenho certeza que todos aqui e todas estão mais do que
satisfeitos com essa aula inaugural e essa aula, né, que nos traz aqui a Clínica Prédios para esse início de semestre de 2020/2. Gostaria de cumprimentar meu querido amigo, professor, nosso maestro aqui da PUC, professor Fabrício Posebon, nosso decano, né? Agradecer por todas as oportunidades, né? Dizer que estamos juntos, conta aí com a gente sempre. Parabenizar a professora Fernanda Medeiros, a professora Fernanda Posebon, o professor Jerônimo Roveda, e na pessoa dos três, né? Cumprimentar todos aqueles envolvidos na Clínica Prédios. Gostaria de... Não posso deixar, né, de cumprimentar o professor Elton, nosso coordenador, que está ali embaixo, ali na fotinho, ali, né? Enfim, acabou não aparecendo, mas, enfim, fica aqui o abraço na pessoa do professor Elton, a todos os demais professores que nos acompanham aqui da Escola de Direito da PUC. Não posso deixar, assim, de cumprimentar o professor de todos nós, o professor Paulo Olímpio, né, que está aqui junto com a gente desde o início, né, desse evento. Então, professor Paulo Olímpio, professor de todos nós, né, nosso abraço, né, nosso beijo carinhoso, né, logo mais estamos juntos. E dizer que as falas convergem, né? Eu acho que me foi pedido para fazer um fechamento aqui, mesmo por decisão surpresa. Se eu fosse um processualista do Código de 73, eu usaria a forma para me esquivar, né? É isso, eu usaria a forma para me esquivar. Mas como hoje tudo é busca do mérito, eu tenho que fazer o fechamento, né? Mas eu poderia me utilizar do artigo 10º aqui e a proibição da decisão surpresa. Mas falar que as falas convergem, né? As falas demonstram que o artigo 3º, principalmente o parágrafo 3º, é com certeza uma das normas fundamentais mais importantes que o Código tem, e é um vetor hermenêutico de interpretação e aplicação de toda a legislação. Tem um amigo nosso que vem dar aulas aqui de vez em quando na nossa especialização, e ele sempre faz uma brincadeira no início, né? Ele diz a seguinte frase: o dia que o Código entrar em vigor, ele vai ser muito bom. E eu acho que é por essas falas da professora Trícia e do professor Fred que o Código vai sim começar a entrar em vigor, né? E com esse público maravilhoso nos assistindo e repassando esse vídeo, né, dessa aula depois para outros tantos, a gente vai criando esse consenso, porque o parágrafo 3º é muito claro e parece que ninguém consegue ler. Não é poder, é dever. É dever do magistrado, é dever do promotor, é dever do defensor e é dever do advogado promover a solução de conflitos fora do Poder Judiciário. A atividade jurisdicional hoje é maior do que o Poder Judiciário. Eu acho que esse é o recado tão bonito que a aula de hoje, né, dá a todos nós. Eu só tenho aqui a agradecer a todos. Eu fecho sem devolver a palavra para ninguém, mas desejo assim todo o sucesso possível à Clínica Prédios e um ótimo semestre a todos e tenho a maior certeza que logo, logo a gente vai estar todo mundo abraçado e comemorando, né, juntos, a vida. É isso que eu tenho que falar para vocês. Tá? Obrigado, um beijo no coração, se cuidem e até logo. Beijo.